Salve Maria, hoje é dia 17 de 11 de 2024, estou aqui no site da ACI Digital e aqui tem uma notícia aqui dizendo assim: gosto de pensar que o inferno está vazio, diz Papa Francisco. Então esse site aqui, ele é bem conhecido aí no meio católico, ele divulga coisas relacionadas à igreja, ACI Digital. Inclusive, esse site aí não é só aqui no Brasil, acredito que ele pega no mundo inteiro. Então tá aqui, ó, Papa Francisco no programa Che Tempo, Che Fa. Agora vamos lá ver o que foi que ele disse. Eu vou colocar também o vídeo dele falando para que você possa ver que não é uma coisa inventada, realmente é uma coisa que o Papa Francisco disse. Papa Francisco disse que gosta de pensar que o inferno está vazio. Esta fala aconteceu ontem, dia 14, durante uma entrevista ao programa de televisão italiano Che Tempo, Che Fa. Isto não é o dogma de fé. Isto que direi é uma coisa pessoal. Gosto de pensar que o inferno está vazio, declarou Francisco. É um desejo que espero que se torne realidade, mas é um desejo, completou o Papa. O Papa comentava que em suas orações usa imagens do Evangelho, pensando em Deus como Pai misericordioso que acolhe o filho pródigo que desperdiçou sua fortuna e andou por caminhos errados sem nem mesmo deixá-lo falar. Agora olha essa frase aqui do Papa: gosto de pensar no Senhor com esse abraço quando vou dizer-lhe, mas eu falei nisto. Gosto de pensar nele como a mão assim e que me diz, mas continua. O Senhor que nos encoraja a ir em frente, que não se escandaliza com nossos pecados, porque é Pai e acompanha-nos, prosseguiu. E aqui tá a entrevista, é um trecho da entrevista, né? E o Papa disse isso aí no dia 14 de janeiro de 2024. In conseguenza di queste parole è anche difficile immaginare l'inferno, come un padre che condanna in eterno, è difficile immaginarlo, insomma. Sì, è difficile immaginarlo. Questo non è dogma di fede quello che dirò, è una cosa mia personale che a me piace. A me piace pensare all'inferno vuoto. È un piacere. Spero che sia realtà, ma è un piacere. Então essa é a declaração do Papa aí, é que ele gosta de pensar que o inferno está vazio, e agora a gente vai ver o que diz a igreja sobre isso. Até recentemente, nenhum católico, por mais mal informado ou mal instruído que seja, jamais ele tinha qualquer dúvida ou desorientação acerca da realidade do inferno e do castigo eterno, caso tivesse a infelicidade de morrer em estado de pecado mortal sem arrependimento. O inferno existe. O inferno é um lugar ou um estado de punição eterna, habilitado por todos aqueles que rejeitam a Deus. É ensinamento de fé que o inferno é uma realidade e seus castigos duram por toda a eternidade. O inferno está povoado por almas condenadas por seus próprios pecados e de acordo com a absoluta justiça e misericórdia de Deus. Aqueles que ensinam ou dão a entender o inferno que existe, mas está surpreendentemente e confortavelmente vazio, não tem apoio na tradição da igreja. Agora vou ler aqui uns versículos da Bíblia para provar que esse ensinamento de que o inferno está vazio é pura heresia. São Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. São Mateus 25, 46. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. São Lucas 13, do 22 ao 24. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias e nelas ensinava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Jesus respondeu: procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, 12 e versículo 15 está escrito: e vi um grande trono branco, e sentado sobre ele, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, em pé na presença do trono, e os livros foram abertos, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados por aquelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com suas obras. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado na piscina de fogo. Agora, para finalizar, eu quero ler aqui o Catecismo Maior de São Pio X, no capítulo 13, do 12º artigo do Credo. Se encontra na página 57 e 58, número 245, que nos ensina o último artigo do Credo na vida eterna.
O último artigo do credo ensina-nos que, depois desta vida, há uma outra vida, ou eternamente bem-aventurada para os eleitos no paraíso, ou eternamente infeliz para os condenados no inferno. 248. Em que consiste a desgraça dos condenados? A desgraça dos condenados consiste em serem para sempre privados da visão de Deus e punidos com tormentos no inferno. Os bens do paraíso e os males do inferno são agora apenas para as almas? Os bens do paraíso e os males do inferno por agora são só para as almas, porque por enquanto só as almas estão no paraíso ou no inferno, mas depois da ressurreição da carne, os homens na plenitude de sua natureza, isto é, em corpo e alma, serão infelizes ou atormentados para sempre. Então esse daí é retirado do Catecismo Maior de São Pio X. Para quem não sabe, São Pio X foi um Papa Santo, e ele escreveu esse catecismo aí. Então tá aí, palavra oficial da igreja, palavra de Jesus retirada da Sagrada Escritura, a palavra da igreja através do catecismo, sem falar nos inúmeros santos da igreja que escreveram sobre o inferno. Vários santos tiveram até mesmo visão sobre o inferno, como São João Bosco. Lá em Fátima, os 3 pastorinhos tiveram também a visão do inferno, quando Nossa Senhora apareceu para eles. Então, essa fala do Papa Francisco, ela não condiz com a realidade. E, infelizmente, isso aí pode levar muitas pessoas ao erro e ao engano. Viva Cristo Rei e sua mãe, Maria Santíssima.